Como investir em imóveis com segurança? Credibilidade na hora de investir é a pauta que nós queremos levar para você. Fomos a Piraquara gravar com a Live Empreendimentos. Ela nos deu uma aula e olha, é um paraíso mesmo, viu? Você vai amar. Live Empreendimentos. Conheça toda a estrutura desse condomínio fechado. Valdemir, primeiro, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer, uma honra para a gente da Rede TV estar aqui falando sobre a região metropolitana e falar sobre a Live Empreendimentos. Eu acho que é muito importante o público investidor saber conhecer melhor a região metropolitana através de uma empresa consolidada e com credibilidade para falar sobre empreendimentos e condomínios fechados, por isso que viemos aqui. Então já vou para a primeira pergunta. Valdemir, por que a região metropolitana de Curitiba tem atraído cada vez mais investidores no mercado imobiliário? Essa é uma pergunta com muita frequência, né, Brandão? E obrigado pelo convite, obrigado pela parceria de vocês estarem aqui, né, fazendo essa visita. É uma honra muito grande para todos nós, né? Então, investir na região metropolitana hoje é uma tendência muito forte. Com o crescimento, né, dos grandes centros e com o crescimento da região metropolitana, onde traz toda uma segurança, uma tranquilidade, né? A gente percebe que cada dia mais a gente vê o grande centro se deslocando para as regiões metropolitanas, né? Então hoje nós temos aí alguns condomínios já construídos na região metropolitana que foram um sucesso no lançamento. Nós temos também alguns prontos para serem lançados. Outros já nós temos venda, né, consolidada e também em forte expansão. E quais são as vantagens de se morar e se investir em condomínios fechados hoje? Hoje a gente percebe que todos que buscam um condomínio fechado, o que eles veem, né? Primeiro, a segurança. A segurança fala muito. A infraestrutura de um condomínio, toda a infraestrutura que o condomínio oferece para as pessoas, os moradores, né, os condôminos, né? A vida social é diferente, mas é muito diferente. Então, a tranquilidade. Então, quando uma pessoa busca um condomínio fechado, primeira coisa que ele olha, a localização, tá? A cidade, o seu deslocamento até o trabalho, o deslocamento para a vida social dos filhos, na escola, né? A sua segurança, como que ele consegue trabalhar tranquilo, com a tua família tranquila em casa. Então, tudo isso, cada dia mais, é uma tendência muito forte. E eu digo mais, Brandão, cidades onde nunca se teve condomínio fechado, a gente já está quebrando paradigmas, né? Você pode sair para o norte, não vamos nem falar aqui de Curitiba, você pode ir para o norte, interior, onde nunca se teve, nunca se falou em condomínio fechado, hoje já se fala e já tem construções. Por quê? Porque a tendência é muito bom. Quem mora em condomínio fechado jamais volta a morar sem ser um condomínio fechado, pela tua tranquilidade, segurança, a vista, né, que o condomínio fechado nos proporciona. Agora, quais os municípios da região metropolitana se destacam para os investidores olhar com mais atenção? Hoje, por exemplo, né, a nossa região metropolitana ela é muito farta, ela é muito rica, né? Então, mas eu vou destacar aqui alguns, né? Por exemplo, hoje nós temos Piraquara, num forte crescimento, uma cidade tranquila, pacata, muito gostosa de se viver, próximo das serras, né? No manancial, coisa linda, é a natureza muito próxima, né, do condômino. E também nós destacamos Colombo, né? Onde nós temos alguns investimentos, todos com muito sucesso. Então, poderia destacar aqui aonde nós estamos indo também São José dos Pinhais, né? Poderia destacar Campo Largo, mas hoje o nosso grande foco e o que a gente percebe que as pessoas buscam com muito carinho é Piraquara. É mesmo? Agora fale o que você tem em Piraquara que o público pode olhar e falar assim, puxa, realmente então, é bacana. É muito gostoso, né? Quando a gente recebe uma pessoa nos visitando aqui no empreendimento de Piraquara, né? Por exemplo, aqui nós temos o Condomínio Parque Lake Boulevard. É um condomínio, Brandão, com uma segurança
sensacional. Nós temos um portal lindo, maravilhoso, né? Nós temos aqui 2 quadras, uma de beach tênis, uma poliesportiva, uma brinquedoteca, 2 salões de festa de frente ao lago, né? Um salão de festa maravilhoso. Nós temos aqui do lado do salão de festa uma brinquedoteca gigante, muito bonita. Nós temos uma academia, um coworking, né? Nós temos um espaço pet generoso, muito bem preparado e bem pensado para atender aos pet pequeno, aos pet grande, né? Então, grande porte, pequeno porte, tudo separadinho, tá? Então, nós temos um bosque lindo, maravilhoso, com praticamente 12 mil metros quadrados, muito tranquilo para as pessoas passarem os finais de semana. Sem contar também que dentro, não pertencendo ao condomínio, mas na mesma área, que vem a agregar um espaço para ter um mercado gourmet muito bem preparado, nós temos uma grande rede já praticamente fechada com a gente, né? Um salão de beleza e uma farmácia. Então nós temos toda uma estrutura, eu diria até que eu poderia falar para o pessoal que nós temos um Alphaquara, ou seja, um Alphaville, né, dentro de Piraquara. Qual que é a grande vantagem desse condomínio que eu falo hoje? Nós estamos no centro da cidade. Se nós sairmos da portaria do condomínio e ir até a prefeitura, 3 quadras, ir até o supermercado Condor, que já existe, 3 quadras, a avenida principal, Getúlio Vargas, 3 quadras. Então nós estamos praticamente no centro da cidade, né? Com toda a infraestrutura que o centro da cidade oferece e com toda a infraestrutura que o nosso condomínio já oferece. O que me chamou a atenção, que eu até comentei com você, né? Eu saí de Curitiba, do centro de Curitiba, em horário de pico, para vir fazer a gravação com você. 30 minutos eu estava aqui. 30 minutos. 30 minutos. Do centro de Curitiba, em horário de pico. Então, quer dizer, é como se fosse um bairro de Curitiba, só que com uma infraestrutura e uma qualidade de vida diferenciada, né? Exatamente. Hoje, o nosso condomínio, do nosso condomínio até o aeroporto, 12 minutos. Vamos considerar que num momento de pico, 15. Jockey, o nosso shopping Jockey Plaza, 12 minutos, né? O shopping que nós temos ali no Jardim das Américas, 12 minutos. Saída para São Paulo, saída para as praias, sem contar que esse condomínio, o qual nós estamos se destacando hoje, ele tem uma vista maravilhosa para a Serra do Mar. Uma coisa fantástica, que é só vindo aqui, contemplando essa grandiosidade, essa beleza, esse encontro com a natureza, essa paz que esse condomínio oferece. Que legal, prazer mesmo estar aqui. Agora eu queria que você levasse ao conhecimento os cuidados e o que os investidores devam tomar como decisivo na hora de investir num condomínio fechado. Eu sempre digo assim, nos meus investimentos, né, e as pessoas que investem comigo, eu sempre falo, saber com quem está investindo. Isso é crucial, isso é muito definitivo para a tomada de decisão. Nós temos aqui a Live Empreendimentos, né? Eu faço parte da New Live, da Live Empreendimentos, e a gente percebe que quando se fala da Live Empreendimentos, os nossos investidores fazem de olho fechado. Porque existe uma história, uma entrega, não atrasa a obra, entrega com qualidade. A gente está sempre muito presente com todos os nossos investidores. Todos, eu poderia dizer, estão 100% satisfeitos, tá? Então isso é muito decisivo. Lembrando sempre da localização que cada um busca para a sua comodidade, né? Nós estamos falando com empresários, nesse momento, de Londrina, de Maringá, de Cascavel, de Foz do Iguaçu, de Curitiba, do Paraná como um todo. Então, é importante eles salientar a credibilidade de vocês, mostrando exatamente empreendimentos que já foram entregues. Cite alguns. Por exemplo, em Colombo nós temos, né, o Life Park, o Los Angeles foi sucesso de lançamento, né? Nós temos lá o condomínio Veneza, também, que é um condomínio fantástico. Nós acabamos de lançar o condomínio Florença, ainda temos algumas unidades lá, 5 lotes, né? E tudo isso, né, em tão pouco tempo, sabe, Brandão?
nos dá uma segurança, uma paz, uma tranquilidade de falar com nossos investidores que todos que fizeram investimento ficaram super satisfeitos. E como a segurança impacta na valorização dos imóveis? Eu estou falando em condomínios fechados, né? Porque a procura e a segurança impacta na valorização desse imóvel? Com certeza, com certeza. Hoje, por exemplo, se você faz um investimento em um terreno, e eu não digo para você que ele já é um investimento errado, eu digo para você que sempre foi, é hoje e sempre será um grande investimento investir em terreno. Mas a tendência hoje, se você investe num condomínio fechado, o que isso te traz? Ele te traz muito mais valorização no futuro, porque é tendência de cada um buscar cada dia mais estar morando dentro de um condomínio fechado, pela segurança, por tudo isso que a gente acabou de frisar muito bem aqui. Nós estamos atuando há mais de uma década nesse mercado de condomínio fechado, buscando cada dia mais aprimorar o nosso trabalho, entregar com muito mais qualidade aquilo que nós fazemos com muita paixão, tá? E quem quiser entrar em contato, os telespectadores que estão nos assistindo hoje, né, pode olhar aqui nas mídias sociais, tá? Buscar entrar em contato, agendar a sua visita, né? Aqui nós temos parceiros como a JBA, que trabalha conosco, a Premier e a New Live. Então estão todos aqui apaixonados pelo que faz e esperando o agendamento de vocês. Entre em contato, venha nos conhecer, venha nos fazer uma visita e fazer um grande negócio. Você sabe o que é uma holding familiar? Planejamento sucessório, você sabe também? Você sabe o que pode implicar na sua empresa, nos seus negócios, na sua família? Pois se você não sabe, vai saber agora. O programa Indústria e Comércio veio conversar com a doutora Caroline Kuzma. Ela é referência não só aqui no Paraná, mas no Brasil inteiro para falar sobre esse assunto. Espero que você goste, a matéria está começando agora. Doutora, primeiramente, quero lhe agradecer muito por ter aceito o convite da Rede TV. Doutora, então vamos para a primeira pergunta. Como funciona a divisão de bens dentro de uma sucessão familiar aqui no Brasil? Então, a nossa lei brasileira, Brandão, ela estabelece uma ordem dos herdeiros, que tecnicamente a gente costuma chamar de ordem de vocação hereditária, tá? Mas o que é essa ordem? É o estabelecimento que a herança vai primeiro para os filhos e o cônjuge, se não tiver filhos e cônjuge, para os pais, e se não tiver pais, para os colaterais, os irmãos. O segundo ponto é o que a gente costuma chamar de legítima. O que é isso, Brandão? 50% do seu patrimônio você não pode deixar para outra pessoa que não seja os herdeiros necessários. E quem que são esses? Filhos e cônjuges e pais, tá? Aqui não entra os colaterais. Então, nem por um testamento você pode alterar essa regra da nossa legislação brasileira, tá? Agora, a outra metade que ficou disponível, que ela é assim chamada, a parte disponível, a gente pode fazer o que a gente quiser com ela. Então, você pode beneficiar um filho, tá? Deixar só para um determinado filho, você pode deixar para uma instituição de caridade, você pode deixar para um filho que tem um problema de capacidade, uma deficiência. Então, 50% você tem livre escolha. Você destina a quem você bem entender. O regime de bens do casamento também interfere essa questão da sucessão. Por quê? Por exemplo, se a pessoa é casada no regime de comunhão total de bens, ela não é herdeira. Ela é automaticamente meeira. Ela já possui, ela já é proprietária de metade do patrimônio da pessoa falecida. Tá? Por isso que é tão importante a gente falar desse assunto que você trouxe aqui para nós, que é o planejamento sucessório. Doutora, agora outra pergunta que é muito importante. O que é planejamento sucessório e por que ele é importantíssimo? Essencial, eu diria. O planejamento sucessório é um conjunto de medidas jurídicas que são tomadas para que a pessoa em vida
possa organizar o seu patrimônio para determinar como que vai acontecer essa sucessão, seja ainda em vida, porque alguns instrumentos permitem isso, ou seja, após o seu falecimento. Então a pessoa, ela pode usar a sua autonomia privada, ela pode decidir, ela tem o poder em suas mãos. Antigamente as pessoas iam deixando esse assunto para depois, elas tinham um tabu de falar sobre a morte e o resultado está aí no judiciário. Hoje a gente tem processos de inventário no nosso escritório que duram há 35 anos. Então há uma dilapidação do patrimônio durante esse processo. E se o planejamento sucessório não é feito, além de termos brigas familiares, confusões, por exemplo, em famílias empresárias, pode-se ter o bloqueio da operação da empresa no inventário. Por isso que é tão importante ter o planejamento. E hoje em dia a gente fala muito, Brandão, de patrimônios complexos. Então as pessoas não têm só uma casa e um carro. Elas têm uma casa, têm um carro, têm um comércio, uma empresa, ações. Tudo isso torna o planejamento ainda mais importante. Além disso, hoje a gente também fala de famílias complexas. Então, as pessoas têm mais de um casamento, filhos de diversos casamentos, um neto que nasce depois que o planejamento sucessório já foi feito, que vai precisar de um reajuste, que eu vou falar numa outra pergunta. Então, toda essa complexidade familiar também é um ponto que faz com que o planejamento seja essencial. E assim, muita gente acha que o planejamento sucessório é só para quem tem grandes fortunas. E aqui estão enganadas. Quando a pessoa tem um imóvel, um carro e um comércio, já é motivo para ela fazer um planejamento sucessório. Porque às vezes, Brandão, a gente tem uma casa, 6 herdeiros e a gente tem uma briga maior do que quando a gente tem um patrimônio complexo. Então, tudo isso precisa ser considerado. Aí você me deu um gancho, doutora. Quais são os principais erros cometidos pelas famílias, né, na hora de organizar essa sucessão? O primeiro erro é a procrastinação, correto? Porque as pessoas, elas tendem a adiar, a gente vê muito isso na mesa do escritório. As pessoas, inclusive, vêm até aqui, têm um interesse, mas elas costumam postergar a decisão. Esse é o primeiro erro. O segundo erro é a contratação de apenas um profissional. Então, a pessoa contrata ou só um contador, ou só um advogado. Planejamento sucessório é multidisciplinar. A gente precisa de um advogado de família e sucessões, um advogado de societário quando envolve empresa, um advogado tributarista e um contador. Então a gente costuma pegar muitos exemplos, muitos casos de pessoas que chegam aqui com o planejamento sucessório feito e ele precisa ser refeito, porque não foi bem feito. Outro erro muito importante é a conversa informal. Então o pai ele já falou para o filho que o apartamento da praia vai ficar com ele, só que os outros filhos não sabem. Então isso acaba prejudicando. Outro ponto importante, as pessoas costumam deixar o imposto para depois, elas não pensam. Hoje aqui a gente está vivendo a reforma tributária. Provavelmente logo no Paraná a alíquota vai subir. Hoje é 4%, essa alíquota vai poder chegar a 8%. Então o erro das pessoas é não entender que tudo isso, o inventário, o planejamento sucessório, envolve uma economia de dinheiro. As pessoas precisam entender isso. Inventário e planejamento sucessório é a mesma coisa? Não é. E essa pergunta é uma pergunta excelente porque as pessoas confundem muito isso. O planejamento sucessório, ele é uma medida preventiva. Ele busca instrumentos para que a pessoa tenha o controle do que está acontecendo. Isso evita brigas, isso traz economia tributária. Já o inventário é um procedimento que ocorre após a morte. Então, ele tem um custo maior, ele vai trazer muitas vezes complicações. Ele pode ser feito tanto na esfera extrajudicial, quando os herdeiros estão de acordo, ou judicial, quando há uma briga entre os herdeiros. E ele é mais célere, o inventário ou o planejamento sucessório? Sem dúvidas, o planejamento sucessório.
porque você tem em mãos a capacidade de gerir o tempo. Então, muitas vezes a pessoa chega aqui no escritório, olha, não, eu tenho 2 meses para finalizar isso. Daí o advogado tem que se virar nos 30 para conseguir atender o cliente. Agora, o inventário, principalmente o judicial, ele não depende dos advogados. Ele depende do poder judiciário. E quanto a isso, o melhor advogado do mundo não tem como contra-atacar. Ah, doutora, como evitar conflitos durante o processo de sucessão? Claro, os conflitos eles surgem por uma falta de diálogo, uma falta de comunicação. Então, o mais importante aqui é que o patriarca ou a matriarca ele possa expressar as suas vontades para a família. Por isso a importância de fazer em vida, né, doutor? Exato, o planejamento sucessório. Então, é importante que ele converse, olha, filho, para você eu gostaria de deixar isso, para sua irmã eu gostaria de deixar isso. Esse é um tema importante para ser conversado. E o segundo ponto é que ele traga essas intenções para o mundo jurídico. Então, que ele faça o planejamento, que pode ser usado vários institutos. Por exemplo, um bom testamento é muito utilizado. Às vezes, só um testamento consegue resolver o problema da família. Doações em vidas e até, em alguns casos, a holding. Brandão, o advogado especializado, ele não serve apenas para redigir documentos. Ele serve para enxergar problemas e conflitos onde a família não está enxergando. Esse é o nosso papel nesse tipo de atuação. O que é uma holding familiar e por que ela é importante? Se é importante, né? Exatamente, é isso que o povo quer saber. A holding familiar ela é uma pessoa jurídica, ela é uma empresa criada para ser proprietária de outros bens. Então, o patriarca, a matriarca vai criar essa pessoa jurídica e vai integralizar, vai colocar dentro dessa empresa os bens que ele tem. Então, o advogado vai ver a maior viabilidade, mas vai colocar ali outras empresas que ele possa vir a ter, imóveis, carros. Então, tudo é colocado dentro da empresa. Para quê? A primeira vantagem, tá? Para facilitar a sucessão. Quando esse patriarca morrer, o inventário não vai ser de toda essa relação de bens, vai ser só das cotas. Só das cotas, o que torna o inventário célere, rápido. Então, esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é que quando você cria uma pessoa jurídica, você está criando uma proteção para todos esses bens que estão dentro da pessoa jurídica. Digo, uma proteção. Não estamos falando aqui, como é vendido, de blindar patrimônio, porque não existe isso, blindar patrimônio totalmente. Quando o juiz quer, ele chega em determinado patrimônio. Então, isso é uma proteção a mais, é um plus que você pode dar para o seu patrimônio. E mais um benefício, que é o que as pessoas mais procuram, o benefício tributário, gastar menos dinheiro. É isso que as pessoas querem. Nós ainda temos um ponto super importante. A holding, ela permite você criar uma governança corporativa. O que é isso para as pessoas entenderem, tá? É um contrato, pode ser feito por meio de um contrato, do contrato social mesmo, dessa empresa que você vai constituir, que vai estabelecer, por exemplo, quem que vai ser o sucessor na empresa? Como que você quer que se dê a utilização desses bens? Como que vai ser feita essa sucessão? Então, tudo isso você já prevê. Doutora, então, em quais situações a holding familiar ela é realmente recomendada? Apesar de a gente falar que é muito caso a caso, um caso que quase na maioria das vezes ela é recomendada é quando a pessoa tem um patrimônio muito diversificado, muito vultuoso. Então, ela tem vários imóveis, vários bens móveis de valor, tem uma ou duas empresas. Então, nesses casos, realmente a holding vai entrar, na maioria das vezes, caso a caso, como uma luva. Segundo caso, famílias empresárias. Então, quando essas famílias empresárias, que são 90% das empresas brasileiras, elas têm uma empresa operacional, é quase certo que a holding vai ser recomendada.
Outro ponto que é recomendado é para famílias reconstituídas. Então, por exemplo, no caso do patriarca ou da matriarca, ter filhos de mais de um casamento, que hoje é uma realidade brasileira. O que acontece? Precisa ser bem determinado qual ramo familiar vai ter acesso a quais bens. Então, é um caso bem específico. E um caso que gostamos muito é quando a gente trata de crianças, então de incapazes menores de idade ou de pessoas com vulnerabilidade, com uma certa deficiência. A gente pode utilizar a holding para determinar quem e como vai ser organizado e gerido esse patrimônio. Doutora, como empresários podem preparar a sucessão de empresas familiares sem comprometer? Porque o medo deles é comprometer os negócios, né? Claro. O principal aqui, o pulo do gato, tá em separar o que é patrimônio pessoal e o que é empresa, tá? Não pode se confundir com patrimônio empresarial o patrimônio pessoal do sócio. Isso é um grande problema que a gente vê no dia a dia do atendimento a empresas familiares que o escritório faz. O primeiro ponto é este. O segundo passo dentro desse planejamento é fazer a sucessão da gestão, que não é a mesma coisa da sucessão do patrimônio, que a gente vem falando. A sucessão da gestão é, por exemplo, se perguntar, o empresário vai se perguntar: opa, quem que vai comandar a minha empresa? Um filho? Eu vou contratar um profissional do mercado? Eu vou colocar um conselho de administração? Então, tudo isso a gente ajuda o empresário a pensar qual é a melhor realidade para a situação que ele vive. A holding familiar aqui tem um papel muito importante. Ela separa o papel do sócio, que é quem recebe os dividendos, do papel do gestor, que é quem toma as decisões do dia a dia da empresa. Você compreende a importância dessa distinção? Doutora, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem a quem ainda tem dúvidas e precisa esclarecimentos maiores, né? A importância de contar com um profissional que é da área. O nosso escritório atende em todo o Brasil. O importante é que vocês procurem um advogado especializado em família e sucessões e, na maioria dos casos, esse advogado vai trazer uma equipe dele com outros profissionais. Então, advogado tributário, advogado societário, quando a gente está falando de empresas. E o mais importante é que o planejamento sucessório é um ato de amor à sua família. A gente não está falando apenas de dinheiro, nós estamos falando de relações afetivas, de família, do legado que você quer deixar. O programa Indústria e Comércio chegou ao fim, mas reforço o convite para estar junto com a gente toda quarta-feira, às 20h30 e todo domingo às 10h30 da manhã. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.